Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha mais uma vez. Estamos lançando mais um episódio desta temporada incrível chamado A Cara da Cidade. E hoje, um personagem, na verdade, que é nascido de Guararapes, que tem uma história já aqui na cidade, está trabalhando aí, trilhando a sua trajetória no meio musical, é produtor, é músico, é mais um A Cara da Cidade. E hoje nós temos a honra de receber Wesley Vargas. Seja muito bem-vindo, Muito Wesley. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Pra quem não sabe, né? Apesar de ser um jovem rapaz, já tem uma trajetória aí bem bacana na música, trilhando esse ramo, né? Sim. E hoje, literalmente, podemos dizer que você vive da música. Sim, literalmente. Literalmente. E assim, você é nascido aqui em Guararapes, né? Sim. Nascido e criado aqui. O máximo que a gente ia nas férias era pra Rubiácea, né? Que é cidade grande. Uns quilômetrozinhos aqui do lado. Outra cidade um pouco menor ainda que a gente. Quando ia para Araçatuba, né? Que é a cidade... Araçatuba era São Paulo pra gente, né? A cidade grande. Justo. E nascido e criado aqui. Meus pais já não. Meu pai, na verdade, não. Meu pai veio da Bahia com 7 anos. Mas a minha mãe é daqui, né? Meus avós, por parte de pai, são todos baianos, né? E por parte da minha mãe, eles já são, né, mais dessa região aqui, né? De Guararapes. Inclusive, sua mãe tem uma família de peso também já aqui na cidade. Sim, né? Um renome, um sobrenome que... A família Vargas fez muita história, né? Inclusive, é uma das famílias ali de peso do bairro Vila Nova. Para quem de Guararapes conhece, é um bairro mais... não diria carente, é um bairro mais... É um dos bairros mais antigos, né? Que a gente tem, né, da cidade aqui. E que as pessoas se localizavam ali. Uma curiosidade é que os meus avós, por parte de mãe, né? Que se instalaram ali na Vila Nova, todos eles trabalhavam com ferrovias. Que bacana. Então eles se instalaram ali porque era próximo das ferrovias, né? Onde eles trabalhavam. Ali Sim. Todos os meus avós, tios, por parte de mãe, trabalhavam na empresa que cuidavam, né, dessa parte de trem. O meu tio Martinho, né, que é uma personalidade ali já bem conhecido. Já falecido, né, ali da Vila Nova, ele trabalhava na parte de cobrança de passagem, vendia passagens ali e tudo mais. Enfim, a parte da minha mãe, os Vargas ali são bem ligados a isso. E também tem um peso cultural também, né? Que eles fundaram, juntamente com outras pessoas também, não é só eles, mas eles foram pioneiros, a Igreja Batista Monte das Oliveiras. Eu já ouvi essa história também, de que tem um sobrenome de peso ali dos Vargas ali. Minhas tias, né? Minha tia Lídia, também falecida, tia Alzira, meu avô Ataíde, meu bisavô Agostinho. Então todos eles ali, tanto que os primeiros cultos da igreja Monte das Oliveiras foi debaixo de um pé de manga na casa do meu bisavô. Que legal. E então foram os primeiros cultos e hoje, né, uma igreja aí de grande peso na cidade também. Então podemos já entender que você é um músico formado em igreja? Sim, eu vim de formação cristã, né? Minha primeira igreja, né, vamos dizer assim, foi a Monte das Oliveiras, né, onde eu fiquei lá até os meus 12, 13 anos de idade. E você já exercia a musicalidade por ali? Sim. Lá eles tinham um projeto bem legal de uma orquestra infantil, né? E olha que louco, né? Igreja são lugares onde pessoas exercem talentos, né? Independente do que ela faz na vida pessoal dela. E quem conduzia a gente naquela orquestra infantil era uma doutora. Ela que também cuidava de pessoas, né, no seu dia a dia ali, e na igreja ela exercia essa parte musical, então ela cuidava da gente, ela cuidava de corais, cuidava de várias coisas, e aí ela criou esse projeto ali, né, e uma mini bandinha ali, é a doutora Tônia, não sei, o pessoal às vezes conhece aí na cidade, né, doutora Tônia, ela é um amor de pessoa, né? Ela que fez e montou esse projeto. E desde já ali,
eu tive a minha primeira formação. Eu não lembro mais ou menos a idade disso, mas eu lembro que eu era bem novo. Eu lembro que eu nem alcançava a bateria direito ali. Mas e aí, tipo, como que surgiu essa questão de, beleza, vou pra bateria? Como que surgiu essa paixão pela bateria? Como que... Porque não, eu não sei pra voltar aqui só nessa contextualização, ele é baterista, além de outras cositas mais, né? Sim. Mas o seu instrumento... Meu instrumento principal é a bateria. Inclusive dos freelancers e tudo mais, que você também trabalha aos finais de semana, é com a bateria. Isso. E pelo que você falou, ali na igreja foi essa formação do seu primeiro contato. E como que surgiu essa paixão pela bateria? Essa descoberta? Na verdade, eu não me lembro quando isso começou. Na verdade, desde quando eu tenho as minhas primeiras lembranças é batucando alguma coisa. Então, e como eu falei, eu não venho de uma família rica nem nada. Então, bateria sempre foi um instrumento caro. Até hoje é um instrumento caro. Então, o que meu pai fazia? Meu pai sempre foi meu grande incentivador, né? Meu pai, ele pegava, achava lata de tinta, tudo que ele via que dava pra fazer um barulho legal, trazia pra casa e eu montava minha bateriazinha de lata. E, apesar de parecer algo que é uma brincadeira, não era. Eu levava aquilo muito a sério. E eu montava como se fosse uma bateria de verdade mesmo, com todas as pecinhas ali e tudo mais. E aí, mais pra frente... eu ganhei, né, de Natal um MP3, né, que, não sei, a galera lembra aí, né, um MP3 em que ele era miudinho assim, e eu usava uma pilha dentro dele. E aí aquilo ali que eu tinha para estudar as músicas, então eu levava numa lan house, ou algum amigo que tinha, né, pesquisem o que é lan house, galera. Lan house era o auge da época. E lá eles descarregavam as músicas. E aí eu chegava em casa, colocava a música no foninho de ouvido, nesse MP3 que era a pilha, que a pilha não durava muito, mas enfim. E eu colocava no fone e tocava as músicas. Né? E aí, paralelo a isso, começou o projeto na igreja e eu comecei a tocar numa bateria de verdade na igreja. Então, em casa eu não tinha bateria. Mas você aprendeu na lata, então? Na bateria de lata. Dizer... Na bateria de lata. Uau. E aí, quando eu fui pra igreja, né, quando começou a surgir esse projeto na igreja, que a gente começou a ter uma notoriedade ali no meio, porque até então o pessoal olhava, pô, mas criança tocando, né, não dava aquele devido respeito, né, e o que é normal, porque criança, às vezes as pessoas acham que tá ali só fazendo barulho. Sim. Quando o pessoal da igreja começou a notar que a gente tava realmente tocando de verdade, foi onde despertou o interesse da igreja em começar a ensinar a gente, né, os outros músicos da igreja. O meu primeiro professor ali foi um próprio batera da igreja, ali, que tá ali até hoje, o Daniel, né, que ele pegou e falou, não, cara, vou te dar uma mão, vou te ensinar, né, e aí eu comecei a fazer aula com ele, comecei a aprender de fato técnica, um pouquinho de leitura já, né, de partitura e tal. E aí... Já quebrando o mito de que baterista não lê partitura. Tem gente que fala que baterista não é músico, né? Mas, enfim. E aí eu tive minha primeira experiência com aula ali na igreja com os próprios músicos dali, né? E aí esse projeto, por mais que eram crianças, a gente já excursionava, a gente já fazia... viajava tocando. Porque era algo que chamava atenção, né? Crianças tocando e tocando de verdade, não era brincadeira. A gente tocava realmente os hinos da harpa, tinha umas musiquinhas lá. E aí a gente excursionava nas outras igrejas, né? Que a gente chama as outras congregações, né? Que seriam ali. Então a gente ia pra Valparaíso tocar, a gente ia pra Prudente tocar. Tenho muita lembrança disso. E ia toda a banda, isso, as famílias, era um evento, né? Ia de ônibus e tal, e aquela coisa. Então, desde muito cedo eu já entendi que música era algo que dava para ser levado a sério, né? Mesmo não tendo idade ainda para escolher o que eu queria fazer, ou tendo isso em mente, né? Quando as pessoas perguntam, o que você quer fazer quando crescer? Eu pensava, fazendo. Mas eu não me identifico com nada, assim. Até porque nesse ramo musical, dificilmente você vai ver alguém
incentivando você a viver da música, porque ela é muito delicada, né? Ainda mais, né, da nossa região, na própria cidade de Guararapes, né, que é uma cidade pequena. Isso não é... Você não tinha pessoas que exerciam... Eu não tinha proximidade com pessoas que exerciam isso, né? Então, policial você vê de monte, professor você vê de monte. Agora, músico você não tinha muito contato, né, com esse tipo de pessoa aí ao longo da trajetória. Mas, quando chegou na fase de escolher, né, o que eu queria fazer, eu escolhi. E aí, só pra completar, e eu acho muito bacana citar, os meus professores, né, esses que são as minhas referências. O Daniel, né, que é um batera que tá, inclusive, até hoje lá na Monte das Oliveiras, foi o meu primeiro professor. Depois eu tive um professor na igreja Filadélfia, que era o filho do pastor da Filadélfia, que foi o Pedro. Hoje ele já não... eu não sei se ele toca, eu não sei como que tá a vida dele com relação a musical. Porém, na época, ele estudou para policial e ele estava no processo de virar policial. E hoje ele é policial rodoviário. Mas ele me ajudou bastante nesse começo. Eu lembro que ele trouxe algumas questões para mim que eu não tinha vivenciado ainda no meu instrumento. Como eu tocava muito clássico, né, muito hinos da harpa, eu não tinha ido pro popular, mesmo popular dentro da própria igreja ali, né? Então ele trouxe o rock para mim, que era um ritmo que eu até então não conhecia. Como eles tinham uma banda, um projetinho na igreja deles lá que tocava uns rock, tocava umas coisas um pouquinho mais à frente ali, foi onde eu comecei a ter contato com bandas como Oficina G3, Fruto Sagrado, outras bandas que eram do meio gospel ainda, né, e que saíam um pouquinho do clássico. Então ali foi onde eu tive essa vivência. E o meu professor da vida aí, né, que me deu o restante da formação, que foi o Felipe Almeida, né? Que também é professor e hoje também vive de música. E vive disso. Né? E aí, com o Felipe Almeida, foi aonde eu tive a vivência de que música como um estilo de vida, como algo para se ganhar dinheiro e viver disso. Por quê? Até então, meus outros professores, o Daniel, ele mexia com a área médica até hoje, ele tem uma empresa de médico. O Pedro fez curso para policial. Então na minha cabeça era tipo assim, pô, os caras fazem isso pra, né, pra servir a Deus, como um hobby, né? Mas poxa, eu queria entender isso como algo de se viver. Eu amo tocar, né? Imagina, viver disso. Era um sonho, né? Hoje, graças a Deus, realizado. Então, com o Felipe, lógico, tive toda a formação, né, aprofundada, técnicas, a parte didática também, que o Felipe, ele é um exímio professor, ele é um mestre mesmo, assim, muito bom de ensinar, de didática. E aí ali eu aprendi que existiriam várias linhas de se trabalhar e de se ganhar dinheiro com música. Então ali no Felipe eu aprendi que eu poderia dar aula de bateria. Então logo, como eu tocava na igreja, eu comecei a fazer essas aulas, automaticamente eu comecei a ganhar um destaque ali dentro, né? Não é modéstia nenhuma, eu comecei a ganhar um destaque e as pessoas que viam me perguntavam se você não consegue ensinar? Tem um amigo aqui, um amigo ali. E eu parei e falei, cara, acho que eu consigo ensinar essa galera, pelo menos o pouco que eu sei, que eu tô aprendendo, que eu tô estudando. Tava estudando ali com o Felipe, eu falei, bom, consigo. E aí eu comecei a pegar meus primeiros alunos. Isso você lembra mais ou menos a idade? Eu era novo, hein? Eu acho que um dos meus primeiros alunos eu devia ter meus 11 anos, 12 anos de idade. Assim, é importante ressaltar que hoje você ainda é novo, né? Conste nos autos. Tem isso que ainda também. É novo hoje. Já tem uma história e uma trajetória bacana. E que, inclusive, a gente está fazendo questão de mostrar isso. Que, às vezes, considera-se apenas as histórias mais de personalidades mais antigas que construíram a nossa cidade, que fizeram parte. Porém, há um legado em que uma galera também já se levanta sabendo exatamente o que quer. E mais, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse detalhe, que conciliou esse processo de estudar, de continuar ali fazendo, porque ainda assim era uma adolescente, precisava cumprir as suas tarefas, suas obrigações, porém já sabia o que queria, e esse detalhe de que começou cedo também a dar aula, né?
ali com seus 11 anos, Eu também sou já grato exercer muito ali, disso à igreja, né? A igreja tem muito isso de começar cedo, incentivar bastante. incentivar isso, né? Eu não sei como tá hoje, né, esses movimentos, mas eu tenho vários alunos hoje que são da igreja, que estão inseridos nos mesmos contextos que eu estava, que eu tenho alunos com 10 anos que tocam muito bem já. Que às vezes você tem alunos que são um pouquinho mais velhos ou que começaram um pouquinho para frente, né, da idade deles, que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu tenho, por exemplo, um aluno que começou comigo com 8 anos, mais ou menos. Hoje, ele com 10 anos, ele já tá arrebentando. E por quê? Ele toca todo final de semana. Então ele vai pra igreja, ele toca todo final de semana. Então essa garotada, elas evoluem muito rápido. E eu tava nessa fase lá. E como eu tocava direto e fazia aula. E aí eu fui crescendo muito no instrumento. Mas e como que conciliava isso? Porque assim, você tocava na igreja, você era aluno, você já tinha lá os seus primeiros alunos, só que você era jovem, você também tinha que estudar, você também tinha trabalho, tinha prova de escola. Teoricamente, né? Sempre tem uma pontinha que fica sobrando. E aí, nesse caso, era o quê? A escola? Ó, a minha vida, assim, eu nunca fui aluno de 10. De tirar 10 em matéria nenhuma. Tanto que quando vinham os 10 eu até assustava. Falei, olha, onde que vinham os 10? Aula de artes. Que sempre foi a minha paixão. Então, em artes, educação física, eu sempre fui gordinho. Então, passava ali. Era xadrez. Se a nota vermelha era 5, eu passava com 6, com 7. Então, mas por quê? Eu não vi a hora de chegar em casa pra pegar minha bateriazinha de lata e estudar e tocar. Entendeu? Eu vi também algumas fotos sua em época de escola, com baterias na escola. Levava. Como assim? Como assim? Assim, eu comecei na bateria. Mas eu fui crescendo, né? Fui evoluindo. E a bateria é um instrumento complicado de você levar pros lugares. Né? E aí você vai chegando numa fase onde o violão fica um instrumento mais acessível. E aí eu fui aprendi um violão também. Isso eu já com uns 13 anos de idade, mais ou menos, ali. Então aprendi o violão, então aí depois que eu aprendi o violão mesmo, eu levava todo dia pra escola. E aí... aquele recreiozinho, aquela galerinha reunida. Isso, e aí começava a tirar as músicas que a galera gostava de cantar. E aí pegava uma galerinha daqui, juntava uma galerinha dali. E aí os intervalos às vezes duravam um pouco mais, né? Porque tinha dia que eles deixavam a gente tocar ali e tudo mais. Incentivo. E a escola sempre foi um incentivador, mas eu nunca fui um aluno nota 10, não. Eu sempre foquei mais nesse sentido da música. Visto, nunca foi parar lá na sala de uma das nossas convidadas aqui também. Não, sei se já passou, se vai passar, mas a Iseiza... Tem até provas. A Iseiza falou que eu era um ótimo aluno. Então, então já tá por aí, tá na média, tá na média. Sim. Eu sempre fui muito seletivo no que eu quero. E na escola não era diferente. Na escola eu meio que selecionava. Eu era muito bom em história. Então eram matérias que eu ia muito bem, então ali eu focava. Matemática eu nunca fui bom, português eu sempre passei também mais ou menos, mas gostava um pouquinho mais. Então eu sempre fui mais pro lado das humanas mesmo. E aí é aquilo, né? O foco meu sempre foi música, sempre foi. De alguma forma ou de outra eu tava tentando inserir música em algum lugar onde eu estava. Às vezes levava até pandeiro escondido dentro da bolsa pra chegar lá fazer um trupé na escola. O batuquinho. E aí sempre, automaticamente, já tem aquela galera que reúne, cria laços também de amigos, amizades, de pessoas, músicos que também são interessados. É o que eu mais sinto. E pelo visto levou isso pra vida, né? Porque tem contato também até hoje com músicos aí. O que eu mais sinto falta hoje, né, no que eu vejo da geração atual, é essa integração, sabe? A gente veio de uma época onde a gente falava sobre pandemia e tudo mais, onde cada um foi pro seu canto. E o lance de você talvez se juntar uma galera num fim de tarde ali, né, a molecada no fim de tarde, pra tomar um tereré e tocar um violão, hoje não se vê mais. Né? Então na minha época tinha muito isso. Os domingos aqui em casa era um evento. Às vezes até de dia, tipo assim, depois a gente já mais velho, né, a gente se juntar pra tocar violão e tocar tereré e conversar. A pandemia deu uma afastada na galera com relação a isso. E
a tecnologia, celular, né? Hoje a galera dificilmente quer um instrumento. A gente, como educador hoje, eu como professor, eu tento despertar isso na nova geração. Falo, pô, cara, sai um pouquinho do celular, né? Vamos aprender um instrumento, vamos tentar socializar mais. Porque o instrumento é isso, ele traz, socializa. Sim. Né? Então, isso é algo que eu sinto falta. Você é professor da onde? Conta pra gente. Em 2023, né, nós abrimos o nosso Espaço Vargas, né? Então, a minha trajetória não começou aí, né? Como a gente veio conversando. Então eu dou aula desde os meus 10 anos, mais ou menos, de idade. Inclusive aqui onde nós estamos gravando o podcast hoje, era uma das salas, era meu quarto. Foi onde começou. Quem precisa dormir, né? Então, foi onde comecei a dar aula. E aí, com 10 anos de idade, você não tem muita opção, né? Você tinha uns aluninhos ali que era da minha idade. Às vezes eu pegava aluno até mais velho que queria aprender comigo, mas enfim, ensinava. E aí eu fui crescendo. E aí chegou um dia que eu virei pra minha mãe e falei assim, ó, eu vou desmontar minha cama. Ela olhou assim pra mim e falou, mas por quê? Eu tô dando aula aqui, a cama de um lado, a bateria do outro, e não tá dando certo esse negócio, não tá dando uma cara de sala de aula. Ela falou assim, mas você vai dormir aonde? Eu falei, não tem problema, desmonta a cama, eu boto o colchão aí pra dormir a hora que eu for dormir, escondo ele a hora que vier aluno e vida que segue. E aí minha mãe não botou muito fé, só que eu passava muito tempo sozinho em casa, porque meus pais trabalhavam e deixavam eu sozinho em casa. Eu falei, é hoje. Peguei uma chave de fenda, desmontei a cama e dali pra frente minha trajetória como educador musical só teve a crescer. Se consolidando. A princípio só ensinava bateria e fiquei por muito tempo só ensinando bateria, mesmo tocando violão e outros instrumentos, né? E aí depois, em 2023, eu tomei a decisão de falar, não, agora esse negócio aqui vai virar sério e vamos abrir um lugar, abrir um espaço, aluguei uma casa, separei os equipamentos e aí a gente virou de fato um lugar, uma escola. Uma escola. E lá você dá aula de bateria, mas também tem algum... Hoje os meus instrumentos de leção, né, que eu leciono lá são bateria, é um instrumento, bateria, carrom, que é aquele instrumento, uma caixinha que a galera senta em cima e toca. Violão também. Porém, o violão, a gente também tem uma segunda professora lá, que é a Evelyn, atualmente, né? Que ela também dá outros instrumentos, igual piano, o violão, o ukulele, que é aquele violãozinho mais pequeno, canto também. Então, a gente se divide bem. E hoje, graças a Deus, a gente atende muito bem, assim. Temos alunos de vários instrumentos ali. Mas o meu carro-chefe, o meu instrumento do coração é a bateria. Que você também... Então, você dá aula durante a semana e aos finais de semana você também executa a bateria, só que de um outro lado. Exatamente. Então, como eu falei, lá atrás, quando eu conheci esse professor, Felipe, que ele me deu um norte de que música daria para se viver e de ser algo que daria para sustentar a minha casa, né? Lá eu entendi que não seria de um lugar só que eu tiraria a renda de instrumento. Então dá para se fazer várias coisas com bateria. Então a primeiro braço, que era o que eu tinha à mão, né, naquele tempo, foi a aula. E depois eu comecei a trabalhar com cantores, exercendo isso em shows. Então, como que funciona? A pessoa, ela me liga, me contrata, fala, olha, eu preciso de um baterista pro show. Então eu vou lá e resolvo isso pra ela. Isso no meio da música é chamado de freelance, porque eu não sou fixo de nenhum cantor. Eu resolvo o problema dele só. Então, aqui na cidade eu toco, bem dizer, com quase todos os cantores. Se eu não toco fixo ali, né, que eu tô sempre com eles, em algum momento eu já esbarrei, já fiz com eles, né? Então, Vitinho Rocha, um dos que a gente mais trabalha hoje, Maiara Lima, Danilo Martins, já fiz com a galera dos pagodes também, inclusive esse final de semana eu fiz
a galera do pagode também. Todas as pessoas que precisam de bateristas e não tem um baterista, eles me alugam ali, né, durante o espaço de show ali, e eu faço com eles. E não trabalho com cantores só de Guararapes também, tá? Trabalho com cantores da região. Então trabalhei já com cantores de Birigui, cantores de Bilac, cantor de Araçatuba, de Valparaíso, Mirandópolis, enfim. Que bacana. Onde se precisam de baterista, e graças a Deus meu nome é citado, a gente vai e resolve. Que bacana. Bom, aparentemente, acabou? Não acabou. Este jovem garoto, esta jovem criança, que só é jovem na idade, mas que já tem aí um currículo bem bacana, além de freelance, além de professor de escola, de que atua ali como professor bateria, violão, né, também bacana, ele também é produtor, é isso mesmo? Sim. Conta também pra gente como que é isso. Mais um adjetivo, né, mais um... Se isso fosse classificado em empresas, né, isso seria uma terceira empresa. Então, a primeira empresa seria a escola, a segunda empresa seria o Wesley como músico, artista e prestador de serviço bateria, e também a parte de estúdio. Que todos eles nasceram todos juntos ali, né? Quando eu contei aquela breve história falando que eu desmontei a minha cama para começar a transformar o meu quarto, que era esse aqui, em algo para se ganhar dinheiro e se viver, junto com isso veio a vontade de gravar o meu instrumento. Então o lance do estúdio surgiu para mim porque eu queria tocar a bateria e queria gravar a bateria. Falei, pô, como é que eu vou saber se eu tô tocando legal ou não? Preciso gravar o que eu tô tocando. E aí foi onde eu entrei no mundo de gravações. Então eu comecei a querer comprar equipamento para gravar, comecei a estudar sobre isso e eu vi que era um mundo diferente que dava para ganhar uma grana com isso. A minha estrada como produtor tem várias nuances, assim, porque como a gente mora numa cidade de Guararapes, que é uma cidade que tem muita diversidade de ritmos e de pessoas, a minha trajetória esbarra em vários estilos. Então, tem produtores hoje que você fala, fulano só trabalha com sertanejo, ciclano só trabalha com pagode. Eu trabalhei com todos os ritmos aqui. Então, as primeiras pessoas que começaram a me procurar assim que eu comecei a gravar, não eram nem pessoas que precisavam de bateria especificamente. Eram pessoas que queriam gravar. Então, eu gravei muito MC. Comecei gravando funk. Porque eu criava uma basezinha, né, no computador ali e tal. E aí a galera do funk, pô, base legal, cara, deixa eu pôr voz aí. Aí eu comprei os microfones, as coisas. E aí a galera vinha e colocava a voz. E aí eu cobrava por isso. Não era de graça, porque eu já sabia que aquilo ali era um trabalho. E assim nasceu a produção musical. Então eu fiz vários trampos de rap na cidade. Tem coisas lançadas aí de rap. Depois do rap, eu comecei a produzir alguns artistas de rock também da cidade. Tem algumas coisas lançadas aí. E depois, né, parti pra galera do sertanejo, que hoje é o carro-chefe, são a galera do sertanejo. Porém, como eu tive vivência com todos esses ritmos, eu sei produzir todos eles. E produzi e fiz eles. Porém, hoje, como o sertanejo é onde eu estou trabalhando, tanto o sertanejo, pagode, também coloca ali no mesmo lugar, é mais fácil para mim produzir porque eu tenho uma vivência maior. Então, hoje, dificilmente eu pegaria, por exemplo, um funk para produzir de novo. Né? Porque já não tem mais a manha, faz muito tempo que eu não mexo com isso. Porém, lá no começo, eu mexia com tudo isso aí. Já passei por tudo isso aí. Então, tem MCs que estão ainda tentando, tem MCs que já pararam de fazer, né? Teve uma época que o rap, o funk estava muito em alta, né? Então o pessoal queria. Que é regional também, né? Tem algumas regiões específicas que talvez o sertanejo já não seja tão ativo em outras regiões que talvez o funk, como por exemplo... Teve alguns funkeiros que viraram sertanejo também, nesse meio do caminho. É negócio. Tem.
Então, na época que eu fazia os funks, por exemplo, era a época que tava muito em alta o lance da ostentação. Então a galera todo mundo queria fazer, e que eu tô contando dinheiro dentro de uma nave, disso. Então todo mundo queria ostentar. Então era essa época aí que eu fiz. Que legal. E Wesley, me conta uma coisa, mais um detalhe importante. Considerando essa trajetória aí, ainda jovem, já especializado, já ali com esse feeling também musical, sempre muito trabalhado, sempre trabalhando também em cima disso, profissionalizando, enfim, de todas as formas que foi possível. Mas e por que você não quis ir para uma outra cidade? Porque, afinal de contas, Guararapes é uma cidade, relativamente falando, pequena, cidadezinha de interior, ali uma média de 30 mil habitantes. Por que Guararapes? Guararapes me deu todas as oportunidades que eu sempre precisei. Então, eu nunca precisei cogitar essa possibilidade de ir para um outro lugar. Então, quando eu comecei a falei assim, quero começar a ensinar. Eu sempre tive alunos à minha disposição. O meu limitante em Guararapes sempre foi eu mesmo. Porque tinha época que eu tinha 10 alunos. E eu não não conseguia dar mais aula. Mas se eu abrisse a boca, eu conseguiria mais alunos. E isso considerando também que você ainda era CLT nessa época. Sim. Tem um outro capítulo da história aí que é o meu caminho profissional que eu tentei trilhar fora da música também. Sim. Né? Que aí, enfim, eu acho que daria outro podcast só falando sobre isso. Mas na época que eu ainda trabalhava em outras coisas que não era só da música, eu já tinha 10 alunos e tinha que me virar entre empresa e aluno. E sempre tive à minha disposição. Guararapes sempre foi muito musical nesse sentido de abraçar música e pagar aulas e fazer eventos que tenham música. Então, eu nunca senti essa vontade de, poxa, Guararapes já deu, preciso ir. Não, eu sempre vi oportunidades. Por ser uma cidade menor, tem muitos serviços que eu presto aqui que só eu presto. Então, teoricamente, eu não tenho concorrente. Sim. Então, eu estou num terreno muito fértil. Guararapes, para mim, na minha profissão hoje, é um terreno muito fértil. Eu tive a experiência, de meados do ano passado, mais ou menos, trabalhei com uma dupla de Birigui, onde eles tinham muitas datas para lá, Rio Preto e tudo mais. E assim, eu percebi que eu, estando em Guararapes, eu consegui atender muito mais pessoas do que estando em Birigui. Então foi onde eu decidi falar, não, vou voltar para Guararapes, vou trabalhar com os cantores daqui. Por quê? Eu posso dormir toda noite na minha casa, não preciso me esticar para ir para lugares longes. E eu consigo servir a galera daqui também, os músicos daqui, os cantores daqui, e fazer com que isso gire uma economia, enfim, né, os empresários daqui e tudo mais. Então, por que Guararapes? Porque eu nunca vi uma cidade que prospera tanto na minha vida como Guararapes. Então, não vê essa possibilidade. Aí as pessoas falam, pô, mas você não sonha em trabalhar com um cantor famoso, com não sei o quê? Eu falo, cara, eu sonho. Falar que não, qualquer músico vai estar mentindo. Porém, eu entendo que eu preciso estar preparado para isso também. E Guararapes me ensina isso. Igual eu falei, trabalhei produzindo funk, pagode, enfim, já fiz de tudo. Se um dia uma oportunidade dessa chegar para mim, eu sei que eu vou estar preparado. E se não chegou ainda essa oportunidade, quer dizer que eu ainda estou em processo de preparação. Então, vou ficar por aqui até alguém me achar aqui. Se quiser, vai ter que vir aqui achar eu. E pelo visto, então, você fala com bastante carinho também, né, da cidade de Guararapes, de tudo que ela te ofereceu, te fornece e ainda disponibiliza para você. E tem muita coisa ainda para rolar, muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. Se você pudesse resumir a nossa Guararapes em uma frase ou uma palavra, o que é Guararapes para você hoje? Guararapes para mim é uma oportunidade. É um terreno fértil. Se você tiver um olhar correto e investir nos lugares certos, você consegue extrair muita coisa daqui.
né? Então, dentro da música, por exemplo, hoje o que eu vivo de música, que hoje eu vivo 100% disso, o que eu faço e o salário que eu tiro, né, com isso, eu só tenho a agradecer a cidade, porque eu vivo um sonho, né? Tem uma frase que eu já ouvi você falando em relação à música, mas eu acredito que talvez ela possa se encaixar aqui também, que seria: a música dá pra você o que você dá pra música. Sim, sim. Isso se encaixa também na nossa cidade? Isso se encaixa porque a música, quando você fala, pô, cara, você ganha dinheiro com o quê? Você ganha dinheiro com internet. Dependendo da pessoa que você olha, fala, cara, mas na internet, como essa pessoa tá ganhando dinheiro com internet? Mesma coisa a música. Você fala, pô, música? Como assim você tá ganhando dinheiro com música? É um terreno que não é tão conhecido. E essa é justamente a vantagem. Como é um terreno que não é explorado, a hora que você chega ali, é um mar aberto de oportunidade. E Guararapes, pra mim, é isso. Eu levei a música a sério, né? Que é essa frase que eu falo: a música dá pra você, ela devolve pra você o que você dá pra ela. Porque eu levei a música a sério desde pequeno. E hoje eu só colho os frutos disso, né? E tenho muito a agradecer, não só as pessoas que, por exemplo, passaram na minha mão como aluno, mas os meus professores, né? Os meus pais, que tá me ajudando nessa caminhada, porque não é fácil, né? Você vê, por exemplo, na pandemia, eu ainda não vivia só de música. Porém, foi um período bem complicado pro meio. Sim. Porque você pensa, eu dou aula, eu faço show e eu gravo. O show, que é uma das partes que compõe o meu salário, não era possível fazer. Sim. Dar aulas. A minha aula era particular. Era muito complicado de se fazer. O medo de com sair máscara de e casa, aquilo tudo. Então, são coisas que eu sou muito grato a tudo e todos que passaram. As experiências boas e ruins também, né? Sou grato a tudo isso na cidade. E um lance que eu acho muito legal de Guararapes em específico, e eu já tive experiências com outras cidades, quando eu falo que eu viajava só pra, tipo, Rubiácea, Araçatuba, eu falo brincando, mas eu conheci muitas cidades, já rodei bastante. E uma coisa que Guararapes tem que outras cidades não têm é a parte de ser as pessoas terem um coração muito bom. Aqui as pessoas têm isso. Sim. Se você chegar em qualquer lugar e você falar que você precisa de uma ajuda, de um favor, as pessoas não negam pra você. Pronto, isso é verdade. Se você vai ser atendido num lugar, se as pessoas veem em você a verdade e a sinceridade do que você tá falando, as pessoas correm ali pra te ajudar. E todo mundo faz e mobiliza e acontece. E Guararapes é isso. Guararapes é viva pra mim. Se tivesse como resumir a nossa cidade em uma palavra, além de oportunidade, seria viva. Nossa cidade é muito viva, muito boa. Existem cidades que você chega, tudo bem, eu tô chegando lá, sou estrangeiro, eu vou fazer um show lá e as pessoas não me conhecem. Mas que as pessoas fazem pouco caso de você. Sim. Não ligam, enfim. Aqui não, aqui vira e mexe, você bate em algum lugar, você sempre é recebido com um sorriso no rosto. Tanto que, como você já comentou, alguns dos cantores, né, que você também toca aqui, Guararapes tem sido uma cidade, um campo bem fértil em relação a isso, que todo final de semana tem um lugar, tem um cantor, tem alguém fazendo um trabalho, seja em um restaurante, seja em pubs, enfim, alguns lugarzinhos assim específicos. Algo que depois, né, a pandemia eu cito muito porque foi um divisor de águas na vida de todo mundo, né? Notou-se que uma festa, né, sem a música ao vivo não é a mesma. Então algo muito curioso começou a acontecer comigo desde o ano passado, e esse ano a gente fez muito. A gente começou a fazer festas, tocar em festas de aniversário de 1 ano de idade. O que não era comum. Sim. Não era comum. Festa de 1 ano, teoricamente, seria só para criança. Hoje não. Hoje os pais têm a preocupação de curtir o momento e de, cara, não, vamos chamar, vamos fazer uma festa, vamos se alegrar com o ano da criança e vamos pôr um show ali para animar. Que bacana. E aí você pensa, quantos aniversários de 1 ano que a gente não tem?
aquele chá revelação. Já estamos tocando muito em chá revelação. Então são eventos que anteriormente a gente não tinha entrada de música ao vivo ali. Que resulta? Gira muita economia e gera até uma escassez de músico e de profissional, que é onde eu trabalho muito hoje. Eu faço com vários cantores e às vezes acontece de chocar data e o cantor ficar sem batera, ficar sem baterista pra tocar, porque não tem. Então, hoje tem essa crescente. Dificilmente as pessoas vão fazer um... Tipo assim, ó, se é só sua família, beleza. Mas você juntou mais 2, 3 famílias ali, a galera fala, pô, quanto que é pro fulano cantar aqui? Racha ali entre todo mundo e traz um cantor pra cantar no churrasquinho que eles vão fazer no fundo da casa deles. Mas hoje em dia é muito comum isso. E só tem a crescer. Guararapes, ela é uma cidade que tem fomentado bastante essa questão artística, Sim. essa questão de projetos, que inclusive esse também foi abraçado por um dos projetos, né, e tudo mais. A nossa Secretaria de Cultura, ela é muito ativa, muito ativa. Esse projeto do podcast é a idealização deles. O recurso não é do município. O recurso ele é um recurso federal. Porém, quem administra é o município. Sim. Então, o município faz muito isso aí. E o município também tem essa visão que a gente tem, que eu comentei com você. Tanto que hoje, todas as festas que o município faz, ele dá um jeito de colocar música ao vivo lá. As grandes festividades aqui da cidade, tipo o 1º de maio, Festa do Folclore, sempre tem um artista ali da casa, sempre tem uma apresentação. Sim. Isso é bem bacana. Isso porque a música em si, ela alegra o ambiente. E você colocar um rádio tocando ali, não é que seja ruim, mas é diferente de você ver uma pessoa executando, conversando e falando. Sentindo a troca de energia, Exatamente. né? Então, isso é algo que está mudando não só para a pessoa normal, mas a prefeitura, os órgãos públicos estão notando isso. Então, festas que a gente não fazia no município, hoje a gente faz. Hoje tem um jeito, o pessoal encaixa, nem quer num palco 2 ou uma tenda ali. Tem gente que não gosta. Tem gente que se sente menosprezado. Fala, pô, mas eu vou tocar na tenda? Fala, cara, a tenda é o primeiro passo pra você ir pro palco grande, pro palco principal. E tipo assim, poxa, ainda bem que a prefeitura, ou enfim, toda a gestão, ou a cultura tá sendo fomentada de um jeito ou de outro, né? E, enfim, é algo que aí eu falo, pô, vou pra outra cidade pra quê? Se eu tenho, né? Estou bem consolidado aqui e tudo mais. Então, é o que eu falei, hoje em dia não tenho nenhum motivo pra querer, né, sair daqui ou fazer outra coisa. Pela sua narrativa, eu iria te perguntar, mas eu acho que eu já entendi um pouquinho ali. Se você tem algumas personagens, algumas personalidades que te inspiram e que te inspiraram aqui da cidade. Pelo que você falou, o caminho já é dos professores, aqueles que já te ensinaram, que já trilharam esse caminho. Ó, tenho meus professores, né, esses 3 que eu citei. Porém, a gente aprende muito com os músicos da cidade também, né? Então, tenho algumas pessoas que fazem parte. O meu primeiro contato com música, como eu falei, foi com orquestra. E depois eu cheguei a tocar em outras orquestras também. Porém, Guararapes tem uma orquestra própria, da prefeitura ali, orquestra municipal. Né? E que essa orquestra era um sonho de criança quando eles tocavam, né? Aquilo ali, todos os músicos que faziam parte daquela orquestra, pra mim, eu via como super-heróis. Eles chegavam com aquele... Eu não sei como que é hoje o uniforme deles, mas era um terno, tipo um terno preto. E eu olhava assim e falava assim, nossa, esses caras aqui são os Vingadores. E uma coisa, né, que eu sempre tive na minha cabeça, mesmo sendo baterista, é o lance da regência. Pra mim, o maestro sempre foi um cara que eu almejei entender qual é a matemática que ele fazia pra todo mundo tocar junto e aquela coisa. Balançar os bracinhos. Exatamente. E alguma coisa sair daquilo. No caso da orquestra municipal, o maestro Marquinhos é um dos caras que eu sempre olhei diferente, assim.
né? Sei que ele foi o maestro da minha geração. Marquinhos, que também é um dos nomes que ou já apareceu ou vai aparecer por aí também para contar um pouquinho dessa história. Isso aí. Então você já é um dos nomes também que você já acompanha essa história, essa trajetória. Exatamente. Eu sei que a orquestra não partiu dele. Ele é um cara que... Executa. Mas ele foi o maestro da minha geração que eu acompanho a orquestra. Então, pra mim, ele era um dos avegens aí, dos caras que faziam isso. Outra pessoa que também que foi inspiração pra muita gente, que é o batera da orquestra, que é o Xandão. Um batera canhoto, mas que sempre a linguagem dele, a forma dele de tocar ali com aquela orquestra sempre foi algo que chamou muita atenção, né? Além desses outros caras que eu já tinha citado. Então os músicos também, na nossa geração, que a gente viu tocando em cima de um palco, aquela primeira música que você olha e fala, vê ele no palco com aquela luz, com aquela coisa, fala, rapaz, que louco, né? Que coisa mais diferente, né, de se ver. Então eu tenho esses heróis, assim, que talvez eles nem saibam que eu tenho essa admiração e que eu olho o trabalho deles assim, mas pra mim a Orquestra Municipal era um espelho, né? Por um tempo eu almejei entrar, né, nela, mas hoje eu vejo que dentro da minha rotina já não cabe mais isso. Sim. Né? E tinha aquele lance, né? Pô, vou entrar ali e tal, mas hoje eu não consigo, minha agenda já não concilia mais. Eu entendo que foi um tempo precioso, né? De tentar entender. Eu participei de uma outra orquestra da cidade, que era uma orquestra gospel, que aí já foi um outro projeto, foi uma outra ideia. Mas hoje eu já não tenho mais tempo de ensaio, por exemplo. Não consigo mais ter tempo para ensaiar com eles. Eu sei que eles ensaiam tipo toda semana, né? Tem uma rotina bem grande de estudo e hoje, infelizmente, a minha agenda já não comporta mais. Mas é um lugar que sempre quando eu sei que tem a apresentação deles, eu faço esforço de ir. Quando eu não consigo, mas eu tento, porque é muito legal de ver. Aquela banda, aquela coisa gigantesca de ver. E para mim é um patrimônio da cidade. Se tem algum lugar ou alguma coisa que a pessoa precisa conhecer em Guararapes, é a Orquestra Municipal. Eu diria isso, porque é muito legal mesmo. Isso já seria um gancho para uma próxima pergunta. Então, um ponto, alguma coisa da cidade para se conhecer através dos seus olhos, Orquestra Municipal. Sim. Eles normalmente tocam algumas vezes no ano, né? Dia das Mães, se eu não me engano. E agora no final do ano sempre eles têm um dia que eles apresentam. Que choca com o Roberto Carlos, né? Nossa, mas eles tocam o Roberto Carlos, cara. Pra mim, uma das melhores músicas dos arranjos que eles fazem é a de Jesus Cristo. Cara, quando eles fazem, chega a arrepia, assim, ó. Pra mim, é uma das melhores músicas que eles fazem lá. Eu sei que tem todas, mas é animal a hora que você escuta eles puxando o arranjo ali e tal. Enfim, é muito, muito legal. E por ser... Eu não sei se é proposital ou se não é, enfim. É algo que eu até gostaria de ter uma conversa com eles pra entender. O lance deles não tocarem tanto ao longo do ano, mas... São apresentações marcantes, todas as vezes que tem, né? Todos os lugares que eles tocam são lugares marcantes, são lugares que por ter essa escassez, você não vê eles tocando sempre, a hora que você vê, fala, nossa, faz questão. Que negócio legal. É isso aí. Que legal. E Wesley, considerando essa trajetória de alguém que começou ainda cedo, ainda jovem, mas que já, mesmo que lá no início... eu não sei o que eu quero ser, qual é a profissão que eu quero trilhar, bem lá no início, porque logo já descobriu. E depois de descobrir, ainda já conseguiu conciliar. E para quem talvez tenha dificuldade de descobrir o que eu quero fazer, o que eu quero ser, ou que já descobriu, mas ainda está meio perdido, o que você diria para essa galera, para essa geração que está meio que aí, tá na escola, tá saindo da escola, sei o que eu quero, ou talvez eu não sei o que eu quero. Que tipo de conselho alguém que também passou por essa fase, por esse processo aí de estar em escola, estudando, tendo que conciliar e passar por esse processo ali, respeitar esse processo, mas que já encaminhou ali por um trilho bem bacana de uma vida profissional bem consolidada e que mesmo sendo ainda jovem já possui aí um currículo tão extenso nessa vida profissional? Algo que me fez mudar muito a minha visão foi estar e ver pessoas que fazem o que eu faço e que já estão um passo à frente.
seja para aprender com elas, sendo elas um professor. Então, vou falar da minha área, que é música, por exemplo. Eu tive professores que viviam de música, e tive um professor que vivia de música, e tinha outros professores que não viviam de música. Eu cresci mais e não é menosprezando os outros professores, muito pelo contrário, sou muito grato a eles. Porém, eu entendi e fui direcionado quando eu estive com um professor que fazia o que eu queria fazer. Então, eu acho que dentro da música, dentro de qualquer lugar, poxa, se você tem um objetivo já, que era o meu caso, é diferente de alguém que está buscando. Sim. Então, eu já entendi que eu queria fazer música. Então, eu preciso estar perto, ou sendo mentorado, ou tendo aulas, ou absorvendo pessoas que respiram isso. Porque a partir daí eu vou começar a ver as oportunidades e ter o olhar como essa pessoa tem. Né? Às vezes você olhar e falar, pô, cara, mas bateria dá dinheiro? Poderia tocar outro instrumento. Eu toco violão também. Por que eu não toco violão? Porque eu faço bateria. Seria mais prático para levar. Pra carregar, né? Inclusive. Exatamente. Mas por que não? O trânsito aí de monta e desmonta e é quase aí de 1-2 horas, considerando o antes e o pós, né? Mas é aquilo. Eu tive influências e convivi com pessoas que me falaram que o meu sonho era possível. Então isso eu acho que agora sim a gente abre a possibilidade de falar, né, de qualquer área profissional. Você precisa estar ao lado de pessoas que já construíram. Pessoas que só falam e não constroem, só atrasam a gente. Então, não tô dando indireta pra ninguém, eu só tô falando que se a gente quer crescer, se a gente quer ter algo concreto e palpável, a gente precisa pegar isso com pessoas que já construíram. Né? Não tem como uma pessoa me dar conselho de como faz uma casa se nem uma casa ela tem. Então, isso é muito importante. Tanto que eu, por exemplo, hoje, eu estudo até hoje. E eu busco professores na linha do que eu preciso estudar. E pessoas que fazem o que eu quero estudar. O alvo onde eu quero chegar. Não é menosprezando quem está na mesma caminhada, correndo do meu lado. Mas eu preciso olhar para frente. Se eu olhar para o lado, eu caio, eu desvio. Então, esse que é um foco. A Ezeiza, quando ela veio aqui, ela falou sobre o lance de estudar. E eu concordo. Estudar e filtrar. Hoje a gente tem muita informação na internet. E eu sou aquele cara que não sou contra o curso online. Porém, eu sou do presencial. Para quesito música, principalmente, precisa ser presencial. E principalmente o começo. Porque senão vira aquela coisa desregrada e cheia de vício. Às vezes a pessoa começa aprendendo com a postura errada, com alguma coisa errada, que se ela tivesse um professor lá no começo, não tivesse só comprado um curso na internet, ela teria sido corrigida e ensinada da maneira certa, e hoje ela tá ali, toca o instrumento, mas tem muita coisa que ela faz que trava ela, porque ela aprendeu do jeito errado. Então nada contra a internet, curso, tudo mais. Eu faço hoje. Eu acho que o curso online, por exemplo, é para uma pessoa que já sabe, que já teve uma caminhada com o professor e hoje ele quer mudar o rumo dos estudos dele, quer ir para um lado diferente de estudo, aí legal, funciona. Agora, início de estudos, eu sou a favor de curso presencial e com professores que, de preferência, fazem o que você quer que faça. Não sou contra professores que só ensinam. Mas eu iria atrás de um professor que só ensina e que não toca se eu quisesse ser um professor, somente. Agora, se eu quero ser, por exemplo, um batera que toca em shows, eu preciso ir atrás de bateras que tocam em shows. Pra entender como que funciona. Porque são mundos diferentes. Sim. E é isso. Que bacana. Foi muito, muito, muito bom esse papo. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade em contar e compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessa longa história que já vem sendo escrita e ainda tem muita coisa aí pela frente para acontecer. Ficamos grata pela parceria, pela disposição.
E venho dizer que você é a cara da nossa cidade. Valeu, obrigado.